No Banqueta em Foco de hoje, recebemos o vereador Abner Henrique, do Partido Cidadania. O vereador vai falar a respeito da OUC, a Operação Urbana Consorciada Nova Vila, que é desenvolvida pela Anglo Gold Ashanti, em parceria com a construtora Concreto e que tem o apoio da Prefeitura de Nova Lima. O Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima e Belo Horizonte, e também em nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, e você pode nos seguir nessas redes sociais. Além disso, o programa também está na Com Brasil, que é o canal comunitário brasileiro. Portanto, o programa vai estar disponível em todas as antenas por satélite de nosso país. Abner, prazer recebê-lo novamente aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Fred, todos os telespectadores da TV Banqueta. É sempre um grande prazer estar aqui falando com você sobre assuntos que são relevantes para a população de Nova Lima. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Ok, Abner, falando em assunto relevante, vamos tentar destrinchar com você a questão da OUC. Em resumo, o que é a Operação Urbana Consorciada que está sendo proposto para ser erguido ali na planta industrial, na antiga planta industrial da Morro Velho, localizada na Praça do Mineiro, em Nova Lima? De forma resumida, essa Operação Urbana Consorciada ela tem 3 participantes. A Anglo Gold, que é a detentora do terreno, a Prefeitura, que é responsável pela infraestrutura, e a construtora Concreto, que é a incorporadora que vai edificar. É um projeto para o uso futuro, né, desse espaço que, historicamente, né, tivemos as minas, tanto a Mina Grande, a Mina Velha, né, também, e que há muitos anos está parado, está abandonado, servindo aí com acúmulo de cobra, escorpião, animais peçonhentos, enquanto a cidade precisa se desenvolver e não consegue. Então foi apresentado um projeto, né, que inclui essas 3 entidades, para que apresentasse uma opção que fosse, que atendesse uma demanda comercial da cidade, uma demanda de moradia, uma demanda viária, uma demanda cultural, para que a população se apropriasse desse espaço. É importante dizer que hoje eu sou vereador, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e eu acompanho esse projeto desde 2022. Então eu tenho a minha visão, eu tenho a minha opinião, inclusive favorável ao projeto, mas eu não sou um interlocutor nem da Anglo, nem da Prefeitura e nem da Concreto. Eu apenas trago o meu ponto de vista de alguém que conhece o projeto e é um entusiasta da operação. O Abner, em suma, o que vai ser erguido ali? Bom, tem várias previsões no projeto, né? Eu vou começar com a mais polêmica, que hoje, pelo que eu estou acompanhando nas redes sociais, está sendo o principal objeto de discussão, que são as questões de moradia, apartamento e casa germinada. Isso está previsto no projeto e isso representa 16% da área. É uma minoria, né? É uma grande minoria esse espaço para moradia, para habitação. Mas além disso, está previsto um espaço comercial para que empresas, prestadores de serviço, o comércio tenha sua ampliação. Está previsto uma avenida de ligação que vai ligar a Praça do Mineiro à rodoviária, sendo um importante canal de escoamento mesmo para o trânsito hoje da região central. Está previsto um prédio para manifestações artísticas, culturais e reparação. Todos sabemos que existe essa necessidade de reparação pelo histórico da antiga mineração Morro Velho. Está previsto quadra, está previsto um mercado distrital, que é uma espécie de mercado central novalimense para atração de turistas. Enfim, pista de caminhada, é um projeto multidisciplinar que vai, pelo menos, tentar resolver diferentes gargalos da sociedade novalimense que precisa se desenvolver na região central e não tem um espaço para isso. Abner, então vamos destrinchar as moradias. Quantas torres estão previstas para ser erguida e de quantos andares? São 5 torres com a previsão de 8 andares. São 10 pavimentos, porque são 2 pavimentos de estacionamento. E aí são 8 andares, com uma previsão de 320 apartamentos e 44 casas germinadas dentro do projeto. Além disso, há também, que foi uma alteração do projeto, né? O projeto foi alvo de uma audiência pública realizada em dezembro de 2022, assim como o senhor, nós também, pelo Banqueta, conhecemos bem o projeto, principalmente o anterior. No projeto que foi apresentado na audiência pública lá em 2022, não tinha a questão do condomínio de galpões.
hoje está previsto. Qual que é a formação desses galpões? São quantos? Sim, o projeto, ele, a partir do momento que ele foi concebido e que ele foi sendo discutido com a população, ele sofreu algumas alterações ouvindo os anseios da população. Vou dar um exemplo. No projeto inicial não tinha previsão de uma quadra. E ouvindo a comunidade da Boa Vista, né, eu me recordo que eles trouxeram esse ponto, que, poxa, a gente não tem uma quadra pública na região central. Então foi atualizado, foi inserido uma quadra. A questão dos galpões, inicialmente estava prevista a ideia de um supermercado, de ter um hipermercado ali na região. Foi o primeiro projeto apresentado naquele momento que estivemos na audiência. Porém, existe uma demanda, e aí a gente teve a oportunidade de contribuir com isso também, de galpões para empreendedores, para produtores na região central de Nova Lima. O prefeito João Marcelo está acabando de concluir o processo de asfaltamento da via que liga Nova Lima a Sabará. E a gente tem apostado muito que essa via ela vai se tornar uma grande opção de escoamento, né, de veículos de Nova Limenses que queiram acessar Belo Horizonte, e vai facilitar uma questão logística para quem produzir. Então hoje a gente tem quem mexe com marcenaria, quem trabalha com logística, né, dos mais diferentes ramificações que existem, a necessidade de ter um local para produzir e para escoar. E estando naquela região, que é uma região que você vai estar bem na ponta ali, na entrada do Mingu, você já liga aquele escoamento à estrada Nova Lima-Sabará. Então o projeto entendeu que é uma grande oportunidade de que o empreendedor novalimense que precisa crescer, precisa ter o espaço para a sua produção, possa estar ali e a partir dali crescer o seu empreendimento e tocar o seu negócio através de um galpão logístico preparado para aquilo. Mas você sabe quantos galpões serão? Fred, não tem um número exato. Se eu não me engano, algo em torno ali de 15, 16 galpões. Na verdade, no projeto inicial que foi apresentado na primeira reunião, na primeira audiência pública, a proposta eram construções de 480 unidades habitacionais verticais e 62 unidades de casas. Como o projeto, como disse o Abner, foi sendo debatido no IPHAN e também aqui no Patrimônio Público de Nova Lima, diminuíram algumas unidades. Algumas, por exemplo, que dava visada, que tampava a torre, por exemplo, da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Por esse motivo, para viabilizar o projeto, uma vez que diminuíram o número de unidades habitacionais, é que eles decidiram fazer esses galpões. A minha visão, tá, em todos os pontos que eu participei da conversa, no projeto inicial, eles não tinham essa visão de que há uma demanda logística em Nova Lima. Hoje, quando você pega quem produz, quem trabalha com marcenaria, vou dar o exemplo do Davi Gurgel, presidente da Associação Comercial, que trabalha com móveis planejados, tem dificuldade de crescer. Então, ter esses galpões significa trazer uma nova vocação econômica para a região central também. E quando eu participei dessas discussões, pelo menos todos que estavam à mesa viam muito sentido com relação a isso e a partir daí fez uma alteração. O que você trouxe aqui, Fred, pode ser levado em consideração, mas sem dúvida alguma teve esse despertar para algo que não estava sendo observado e que, com a geografia que existe hoje, a região central de Nova Lima, evidentemente não tem espaço para você pensar em galpão logístico. Mas com um projeto desse aprovado, com a estrada Nova Lima-Sabará asfaltada, bem estruturada, aí sim passa a ter essa oportunidade. Foi uma visão que a gente teve lá atrás e que, se o projeto for aprovado, felizmente teremos essa solução também. Voltando na questão de moradia, então a previsão é de ter quantas mil pessoas morando ali? Olha, Fred, fazendo uma conta rápida, se são 320 unidades mais 44, aproximadamente aí 360 unidades, se a gente multiplicar por 4, uma média aí, nós vamos falar de 1.400 pessoas aproximadas morando ali. Houve o estudo de impacto para aquilo. Você sabe me dizer quantos novos veículos vão transitar nessa região? É difícil você dar essa informação. Porque mas no estudo não tem, não? Bom, o estudo ele traz as possibilidades. Mas o que vai ser de fato vai depender da dinâmica de quem morar ali. Mas as possibilidades, quais são as possibilidades que colocaram? Só para você entender o raciocínio, né? Vamos pensar que são 1.400 pessoas. Se o perfil dessas pessoas for o que está construído no projeto, que são pessoas de Nova Lima, pessoas que trabalham na Anglo Gold, pessoas que já estão próximas à região central, você tem um impacto muito menor.
Agora, se as pessoas que forem ocupar esse apartamento forem pessoas de diferentes, vierem de outras localidades, de outros locais, pode ser que o impacto seja diferente. O que o projeto ele apresenta como solução, essa via que vai passar dentro da planta, ela vai dar uma opção para quem vem de Belo Horizonte e, ao invés de acessar a Domingos Rodrigues, Santa Cruz e Vias Fortes, prevê uma possibilidade de fazer naquela via que é hoje a funerária, que nós temos a funerária municipal, ela se tornar a via de mão dupla e a partir daí já conectar com o início da avenida. E aí você sai lá na rodoviária. A rodoviária conecta a Avenida José Bernardo de Barros e a partir daí você tem um cinturão de escoamento de carros que pode ser favorável à mobilidade. Então, assim, esse número exato do impacto de trânsito eu não tenho, mas pode ser que ele varie de acordo com o perfil de quem vai morar no local. Essa questão da rua ali da funerária está no projeto ou é um pós? É uma concepção de pós. Tá certo. Referente à questão comercial, vai ter algum incentivo para o comerciante de Nova Lima ter oportunidade de estar dentro das várias opções comerciais que vão estar ali dentro? Com certeza. Esse foi um dos pontos que a gente defendeu bastante também. No artigo 4º do projeto que foi apresentado na Câmara, há uma previsão que o comerciante que está em torno do empreendimento tenha prioridade da compra ou do aluguel, né, da parte comercial do empreendimento. E como que seria essa prioridade? Vai ser definido a partir do que o projeto foi implementado, né? Mas a prioridade é na natureza da palavra prioridade. O empreendimento ele vai dar oportunidade para quem quiser comprar, para quem quiser alugar, mas quem estiver num raio da região central vai poder escolher se opta por esse direito de compra ou esse direito de aluguel ou não. Não havendo número suficiente de interessados na região central, aí sim é aberto para outros interessados. Lembrando que isso está previsto no projeto que foi apresentado à Câmara, mas vai ser regulamentado a partir do momento que for aprovado e a operação começar a acontecer de fato. Já que estamos falando de preço, né, você disse aí de aluguel e venda, qual é uma outra discussão a respeito do valor das moradias lá, de apartamentos e de casas, porque uma das discussões é que nós, novalimenses, nós não temos, a maioria esmagadora da população não teria condições financeiras de estar tendo a oportunidade de morar nesses apartamentos e casas que serão erguidas lá. Qual que é a sua visão a respeito dos preços? Bom, Fred, eu não trabalho com construção, então a gente opina com base no que a gente presencia diariamente no município. Preço de imóvel, em quase todo lugar, quando é iniciativa privada que opera, trabalha com a lógica de demanda e oferta, né? Então, quando você tem um local que existe muita demanda por moradia e poucas unidades habitacionais, a tendência é que o preço suba. E o inverso também, quando você tem muitas unidades e pouca gente interessada, o preço diminui. Na unidade de 2 quartos, eu uso ela sempre como referencial, está previsto aí no projeto algo em torno de 65 metros quadrados, né? Hoje, a avaliação para um apartamento de 65 metros quadrados no centro de Nova Lima está na casa de 6 a 7 mil reais o metro quadrado. Isso multiplicando para os valores atuais, estima-se que um apartamento custaria na casa dos 400 mil. Eu chequei essa informação com as pessoas que fizeram parte do projeto e eles disseram que está correto, né, que a previsão é que esse apartamento de 2 quartos ele fique mais ou menos na linha dos 400 mil. O que vai influenciar isso é o próprio empreendimento, né? São 5 torres e está previsto a liberação gradual. Não será feito 5 torres de uma vez e a partir daí serão comercializados. A concepção do projeto é que seja feita uma torre e aí comercialize os apartamentos daquela torre. Depois que foi todos vendidos, inicia-se a segunda e assim por diante. Então é muito possível que na primeira torre, durante a implantação do projeto, supondo que existe uma avenida e um mercado distrital e aí é feita a primeira torre, o preço do apartamento é 1. Na hora que você chega na última torre, na quinta, já tem a avenida, o mercado distrital, já tem outras moradias, já tem o empreendimento cultural, já tem a praça, já tem a ciclovia, já tem a quadra, já tem todas as outras partes de centro de convivência, o mercado distrital e outras frentes que o projeto prevê. Certamente o preço ele tende a se valorizar, porque o apartamento estará num local mais valorizado. E isso é um grande ponto de dúvida da população,
Porque foi ventilado que esses apartamentos seriam apartamentos de alto padrão. O projeto que foi apresentado não é de alto padrão, é um apartamento que compõe a necessidade da classe média baixa de Nova Lima. A Concreto é uma construtora de qual nível? A Concreto, eu não tenho tantas informações sobre a Concreto, mas sei que eles se destacam por empreendimentos de alto padrão, mas também sei que já entregaram apartamentos de médio e baixo padrão, principalmente no município de Betim. Abner, uma outra dúvida referente a isso que surgiu de polêmica foi durante a reunião plenária, justamente na questão do preço, onde você disse que o empreendedor tinha acabado de passar mensagem confirmando o valor de 350 mil. A pergunta é, você tem relação com o empreendedor? Não foi um empreendedor, foram pessoas responsáveis pelo projeto, né? E que esse projeto, é importante dizer, nós temos novalimenses importantes à frente desse projeto. E um desses novalimenses importantes, eu quero citar o Fernando Cláudio, né, que trabalha na Anglo Gold, uma pessoa extremamente correta, extremamente séria, e que também acredita muito nesse projeto. Então, a minha relação principal foi com a Anglo, né, e tem sido muito pelo fato do Fernando tocar essas questões e por ser a detentora do terreno, né? Então é a entidade, é a empresa que vai todas as discussões passar por ela inevitavelmente. Então, em concreto, não existe tráfico de influência? Não posso afirmar. Com você, não? De zero. O Fernando Cláudio, todos nós conhecemos, ele foi o chefe de gabinete do prefeito João Marcelo e em seguida já foi para a Anglo Gold para tocar o projeto Nova Vila, que está aí agora sendo apresentado. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, mais Abner e Henrique dando aquela geral sobre a operação urbana consociada. Um minuto só. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! De volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe o vereador pelo Partido Cidadania, Abner Henrique, que está falando a respeito da operação urbana consorciada da Anglo Gold em parceria com a Concreto. E corrigindo, eu passei a informação que o Fernando Cláudio foi chefe de gabinete do João Marcelo, mas foi gestor de projetos e secretário de governo. Era o braço direito e esquerdo do João Marcelo e hoje está na Anglo Gold também, continua sendo parceiro do João Marcelo. Abner, vamos falar agora também, voltando à questão da operação urbana consorciada, da questão da infraestrutura. Muito se preocupa com a água, o esgoto que serão gerados ali na OUC Nova Vila. Quais são os projetos para diminuir esse impacto? Olha, Fred, o que eu tenho acesso do projeto é o seguinte: hoje, dentro da planta, passa o Ribeirão do Cardoso, né? Ele passa isso dentro lá da planta. O projeto, a responsabilidade do tratamento de esgoto, da infraestrutura desse tratamento, é da incorporadora, né, no caso da Concreto,
por um prazo de 30 anos. Então ela tem a obrigação de tratar todo o esgoto gerado ali e a partir daí jogar na rede da prefeitura sem maiores danos ao meio ambiente, informação que consta durante a construção desse projeto. Tem informações também que a prefeitura tem trabalhado junto à Copasa para assumir um contrato maior de tratamento do esgoto em Nova Lima. Hoje apenas 12% do esgoto de Nova Lima é tratado. Então, através desse novo contrato com a Copasa que está sendo discutido, a tendência é que Nova Lima tenha, né, sanado esse problema em 100% até o final do contrato. Dentro do projeto que foi enviado para a Câmara, existem algumas contrapartidas da Prefeitura, e uma delas é assumir a questão do tratamento ao redor do empreendimento. Então, dentro do empreendimento, a incorporadora assume a responsabilidade, ao redor a Prefeitura, e a partir daí a tendência é que a gente não tenha problemas ambientais com o tratamento desse esgoto. Isso é muito importante porque a última cheia que teve na Avenida Zé Bernardo de Barros foi justamente o Ribeirão Cardoso, que desce ali pela planta industrial e bate junto na Avenida Zé Bernardo de Barros, que o Ribeirão dos Cristais está descendo e se junta. Ô Abner, também vamos falar a respeito agora de uma polêmica, a questão da audiência pública. A última audiência pública, como eu disse diversas vezes no programa, foi realizada em dezembro de 2022. Inclusive, você tinha falado 23, foi um lapso lá durante a reunião da Câmara. Portanto, há 3 anos. Houve alteração da audiência pública até o projeto de hoje? Na sua opinião, teve alterações no projeto? Bom, é até uma oportunidade que o Banqueta em Foco me dá de trazer um pouco, com mais detalhes, a minha visão sobre essa questão da audiência pública. Mas primeiro eu vou responder a sua pergunta. Não houve alterações radicais no projeto, no meu ponto de vista. E aí vamos definir o que é alteração radical, né? O centro do projeto está na questão do mercado distrital, no mercado corporativo, né? Para empresas, para quem for desenvolver suas atividades econômicas lá dentro. Está na avenida de ligação, nessa avenida que vai ligar a Praça do Mineiro até a rodoviária, e está na questão da valorização da história, né, da mineração de Nova Lima. Tudo isso está preservado. As mudanças que tiveram foram para melhor. Então, antes eram previstos, por exemplo, 10 andares de prédio, reduziu para 8. Então, é uma mudança que, do ponto de vista, né, do aspecto urbanístico da construção, é uma mudança positiva. Os galpões logísticos também, onde antes haveria um hipermercado, para mim também faz muito mais sentido. Não estava prevista a quadra, né, e foi uma demanda da população e que foi atendida. Então, por esse motivo, entendo que não houve mudanças radicais no projeto. E na plenária, né, ficou-se uma dupla interpretação e ficou parecendo que eu me posicionei contra a audiência pública. Na verdade, eu, como secretário de Desenvolvimento Econômico, eu contribuí nesse projeto, eu conheci ele lá em 2022, eu participei de audiência pública, participei de discussões. Teve uma época na prefeitura, Fred, que esse assunto era pautado semanalmente. Então, eu entendo e defendo isso e sustento aqui no programa que, na minha opinião, os processos de escuta pública foram devidamente concluídos. Agora, e é importante dizer isso, se a população, agora que o projeto foi levado para ela através da Câmara de Vereadores, entender que essas discussões não foram suficientes e que é necessário uma nova audiência, contem com o meu voto, contem com o meu posicionamento favorável a essa nova audiência. Era essa que é a minha pergunta. Uma audiência realizada há 3 anos atrás. Um projeto que foi enviado para a Câmara nessa terça-feira. Você, como um novo vereador da nova política, você é contra a discussão de um projeto, como você bem disse, que vai mudar a história da cidade? Quanto mais discussão, a questão da democracia, a questão da participação popular, de deixar as coisas claras, não é importante? É muito importante, é fundamental que haja discussão, né? Acontece o seguinte, Fred, no Brasil, os processos eles são muito morosos, né, para qualquer tipo de projeto. Hoje, você vai fazer a sua casa, você demora um certo tempo considerável para conseguir uma licença. Você vai fazer um prédio, é um tempo considerável também para passar por todo o licenciamento. Um empreendimento dessa envergadura, da mesma forma, né, ele gera uma expectativa muito grande para quem conhece e percebe o potencial de impacto positivo na vida do novalimense, mas ainda assim ele vai sofrer por vários processos de escuta, de licenciamento, de aprovação. Então, como a gente está discutindo desde 2022, e a gente sabe que mesmo a Câmara aprovando, mesmo com a licença para fazer o empreendimento, existe
todo um tempo de preparação, de outras licenças individuais para cada tipo de prédio, para avenida, como novalimense, como um entusiasta desse projeto, eu quero que esse projeto saia do papel. Mas ouvir a população é muito importante, desde que esse processo de escuta seja feito da forma correta, que a população tenha acesso real ao projeto, que a população não seja manipulada com uma parte pequena somente do projeto, que ela entenda o total, o todo, e a partir daí ela possa falar se ela quer ou se ela não quer o projeto. E se a partir daí a população falar que ela não quer o projeto, que não tenha o projeto. Então, considero fundamental, e se for proposto na Câmara, vai ter o meu voto, vai ter o meu apoio. Eu espero que a casa fique cheia para que a gente tenha muitas contribuições para avançar com o projeto. Abner, um assunto que a gente passou rápido nele, que eu gostaria de voltar é a questão da mobilidade. O que você pode passar para a nossa população de conhecimento do projeto a respeito da mobilidade? Nós vamos sofrer um impacto muito grande ali? Então, eu passei rapidamente e eu acho que vale a pena a gente pensar juntos aqui sobre isso, sobre esse tema. Hoje, Nova Lima, a região central, ela é um problema de mobilidade. Nós temos hoje, basicamente, a Domingos Rodrigues, a Santa Cruz, a Bias Fortes, a Melo Viana, Praça e Bonfim, como as artérias principais da região central. São ruas estreitas, onde a gente tem ônibus de grande porte que trafegam ali, e a partir do momento que os ônibus param, nos pontos de ônibus que estão ali já estabelecidos, o trânsito ele para todo para trás e aí o Nova Limense sofre aquela raiva diária para transitar de carro no centro de Nova Lima. Esse projeto é um projeto que, através da avenida que está previsto nela, eu consigo enxergar uma oportunidade de criar um colar na região central de mobilidade. Vou explicar de forma bem detalhada para quem não conhece o projeto entender. A avenida está prevista em começar na portaria de hoje, que hoje é a planta da Amor Velho, ali na Praça do Mineiro. Então você entrando por ali, a avenida circunda toda a planta e sai lá na rodoviária, né? Lá na rodoviária, na parte da Anglo Gold, onde é que foi tem um espaço uma edição ali da festa da cerveja. Exatamente. Então ali conecta a rodoviária. Qual que é o grande gargalo hoje, Fred? Do Bicame em diante, para quem está indo em Belo Horizonte, praticamente a gente não tem gargalo. Na rua ali do Horto Sul, às vezes trava um pouquinho por causa do São Tomás de Aquino, que é no horário de pico, mas não trava não, vai. O gargalo está na região central de Nova Lima. Então hoje, vamos pegar a população que mora na Nossa Senhora de Fátima, no Cruzeiro, no centro, no Cascalho. Hoje a única opção que ela tem é passar pela antiga fábrica de bala, que hoje é o Bazar Nova Limense, adentrar no Rosário, pegar hoje a Policlínica, até chegar na delegacia, a Praça do Mineiro. E ali tem muito ônibus, ali também o trânsito ele para e tem um atraso muito grande para quem sai. Tendo essa via, você vai conseguir acessar e você vai conseguir chegar com mais fluidez para ir para Belo Horizonte. Mas o maior impacto não está na ida, está na volta. Hoje quem está voltando de Belo Horizonte precisa acessar Cascalho, Cruzeiro, e que porventura não quiser passar por cima e for passar pelo centro da cidade, a ideia é justamente a que eu citei no bloco anterior. É você descer a Domingos Rodrigues, você transformar aquela avenida que hoje tem a funerária em mão dupla, e a partir daí você já conecta na via que vai sair na portaria, que hoje é a planta da Amor Velho, e você passa por trás e já conecta a rodoviária José Bernardo de Barros e por aí vai. Então você não vai precisar enfrentar hoje Santa Cruz, Bias Fortes, esse centro que mais trava o trânsito e prejudica a qualidade de vida do Nova Limense. Então, com base nisso tudo, e é claro que isso é uma solução que está proposta, a cidade é viva, nós vamos ter que testar, vai ter que entender melhor isso, e talvez outras soluções também sejam necessárias, mas essa solução que está prevista, da forma com que eu estou enxergando, vai ajudar bastante a mobilidade da região central de Nova Lima. Mas, Abner, sem querer jogar água no seu chopp, e de chopp a gente conhece, né? Uhum. Lembrando que você deixou bem claro, essa questão da funerária é um pós-projeto, né? Não está dentro do projeto que está sendo enviado à Câmara, né? Que é da Câmara é o que está acontecendo lá na planta industrial, né? É uma ideia, então ali vai ter que desapropriar a Serginho Biú, posto, tem empreendimentos novos surgindo ali, vai ter que desapropriar aquilo tudo, até a Caixa, não? Eu entendo que não. É uma via que já é espaçosa, se você tirar
Não, ela comparado com a realidade de Nova Lima, né, Fred, que as ruas são todas curtinhas, é até uma via espaçosa. A solução seria tirar as vagas de estacionamento ali. Não são tantas assim, né? Não sei de cabeça quantas, mas se você tira aquelas vagas de estacionamento, ali cabe mão e contramão, cabe 2 vias naquela avenida. Ok. E lembrando que é o seguinte, né, Fred, o espaço da política muitas vezes é um espaço de ideias mesmo, né? Antes de um projeto acontecer, ele tem que ser sonhado, ele tem que ser pensado. O meu papel que me move na vida pública é tentar pensar fora da caixa. Assim, para manter o que está, não precisa do vereador, né? Já está ali, é só continuar e coloca a inteligência artificial para tomar as decisões. Então, um outro exemplo que pensar fora da caixa vale a pena, a Secretaria de Mobilidade, Segurança e Mobilidade fez uma solução simples, mas que, poxa, fez todo sentido, que foi tirar as vagas da Domingos Rodrigues, que era na esquerda, para a direita, acompanhando, né, o fluxo do ônibus. Aquilo ali foi pensado por alguém um dia antes de ser implementado. Então eu tenho esse sonho de ver essa avenida, né, essa rua que hoje tem o BU, sendo transformada em mão e contramão, e ligando a essa avenida vai ser uma grande solução de mobilidade, não tenho dúvida disso. Abner, faltou algum detalhe? Ou nós chegamos no final do programa, se você quiser colocar suas considerações finais, fique à vontade. Olha, gente, eu mais uma vez quero agradecer à TV Banqueta pelo convite. Quando eu falo do projeto Nova Vila, e por estar discutindo esse projeto há 3, 4 anos, eu tenho entusiasmo muito grande por entender que Nova Lima merece e precisa de uma solução que una desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, desenvolvimento habitacional e que traga vida para a nossa cidade. Hoje, é só você andar no centro de Nova Lima, andar nos bairros e perguntar se a população está satisfeita com o centro de Nova Lima, se o centro de Nova Lima é um centro atrativo. Nós vamos ouvir, em sua grande maioria, que não. Que é um centro que hoje você não tem grandes coisas para fazer, você não tem grandes opções, o comércio está sufocado, a placa que a gente mais vê é passa-se o ponto, aluga-se. Hoje, as compras virtuais, elas estão acabando com o nosso comércio. Milhares e milhares de reais é perdido anualmente, mensalmente, para Belo Horizonte, para o BH Shopping, porque a gente não tem lugar para parar, porque hoje o nosso centro ele não tem para onde crescer. Nós estamos falando de uma planta que está parada há mais de 20 anos, e ela só serve hoje para acumular animal peçonhento, acumular sujeira e ser um passivo para a cidade. Esse projeto que está apresentado é o melhor projeto? Não sei, honestamente, pode ser que alguém tenha uma ideia melhor, pode ser que exista um projeto que atenda melhor. Das opções que me foram apresentadas, esse é um projeto que fez total sentido, é um projeto que quando você tem um mercado distrital, onde você tem a possibilidade de ter agricultores, ter produtores locais, o meu pensamento não é no mercado distrital, é como desenvolver outras áreas de Nova Lima para que os produtores artesanais possam estar dentro desse mercado distrital, vendendo o seu produto e crescendo enquanto empresário. Quando eu vejo um centro corporativo de negócios, a minha preocupação não está nesse centro, está em como integrar isso com o nosso comércio tradicional, com os empreendedores da cidade e ampliar as possibilidades de negócios em Nova Lima. Quando eu vejo uma estrutura cultural para reparação histórica e para apresentações artísticas dentro desse projeto, eu não imagino só esse prédio, eu imagino como conectar isso com a Avenida Rio Branco, que recebeu recentemente a Oktoberfest, com a Casa Aristides, com o Teatro Municipal, com outras estruturas, né, de cultura que existem na cidade e formar tudo isso uma espécie de roteiro cultural no nosso município. Quando eu vejo os imóveis, quando eu vejo apartamentos e casas sendo ofertadas, eu não vejo somente esse problema, né, de uma ocupação maior na região central. Eu vejo oportunidade para o filho de Nova Lima conseguir morar no centro, porque hoje a gente não tem empreendimentos imobiliários sendo lançados à medida da necessidade da população. Vila da Serra, Vale do Sereno, quase todo dia tem uma torre, mas para o filho de Nova Lima ele não tem opção no centro e a gente está perdendo, Fred, mão de obra, talentos e pessoas que têm orgulho de ser novalimense para o Buritis, para o Estoril, para Belo Horizonte. Então é um projeto que eu vejo como um grande presente para Nova Lima por unir todas essas possibilidades e mais uma vez eu peço que a população se intere, que a população aprenda sobre esse projeto, que a população pesquise tudo que está envolvido para a partir daí poder contribuir nessa discussão e se aprovado for na Câmara, Nova Lima respirar e ter aí um local
que vai ser motivo de muito orgulho, de atração de turistas, de atração de pessoas que moram em Nova Lima, mas hoje não têm orgulho de frequentar o centro pelos diversos problemas que existem e principalmente pela falta de espaço. Então é isso que eu tenho para contribuir, te agradeço pela oportunidade e que esse debate cresça na cidade para a gente entender para onde a gente vai a partir da aprovação do projeto. Obrigado, Abner, pela presença, obrigado também a você de casa, pela audiência, mas principalmente pela confiança.